Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Histórias da Bíblia. Eu me chamo Abraão e no vídeo de hoje eu irei contar para você sobre a história de Davi. A vida de Davi, a história completa. Capítulo 1, o chamado de Davi. Na pequena cidade de Belém, em Israel, vivia um jovem pastor chamado Davi. Ele era o filho mais novo de Jessé, um homem respeitado da tribo de Judá. Davi passava seus dias cuidando das ovelhas de seu pai, em meio à natureza, quando um grande acontecimento estava prestes a mudar sua vida para sempre. O profeta Samuel, enviado por Deus, foi à casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel. Ele observou todos os filhos de Jessé, mas Deus disse a Samuel: "Não olhe para a má aparência, pois o Senhor vê o coração." Quando Samuel perguntou se havia mais filhos, Jessé revelou Davi, o jovem pastor. Samuel o ungiu como novo rei de Israel, embora Davi ainda fosse um adolescente. Capítulo 2. Davi e Golias. A história de Davi como herói começou quando o exército de Israel se deparou com um imenso inimigo, Golias, um gigante filisteu, que desafiava os israelitas. O exército estava apavorado, mas Davi, agora com 16 anos, chegou ao acampamento trazendo comida para seus irmãos. Quando soube do desafio, Davi não hesitou em enfrentar o gigante. Com confiança em Deus, Davi recusou a armadura de Saul e foi para a batalha com apenas uma funda e 5 pedras. Golias zombou dele, mas Davi, olhando para o gigante, respondeu: "Você vem contra mim com espada e lança, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos." Com um único golpe certeiro, a pedra atingiu a testa de Golias, e o gigante caiu, derrotado. Davi venceu o impossível, e seu nome se espalhou por todo o Israel. Capítulo 3. O início da perseguição de Saul. A vitória de Davi sobre Golias fez dele um herói nacional. No entanto, a crescente popularidade de Davi despertou os ciúmes e o ódio de Saul, o rei de Israel. O rei começou a ver Davi como uma ameaça ao seu trono, e por isso decidiu matá-lo. Davi foi forçado a fugir para salvar sua vida. Durante anos ele viveu como um fugitivo, escondendo-se nas montanhas e nas cavernas, com um pequeno grupo de seguidores leais. Em várias ocasiões, Davi teve a chance de matar Saul, mas sempre o poupou, mostrando grande respeito por Deus e pelo rei, que foi escolhido por ele. Num desses momentos, quando Saul dormia em uma caverna, Davi se aproximou e cortou uma parte do manto de Saul para mostrar que poderia tê-lo matado, mas não o fez. Ele exclamou: "Não toquei no ungido do Senhor." Esse gesto tocou o coração de Saul, que por um tempo se arrependeu de sua perseguição, mas logo voltou a tentar matar Davi. Capítulo 4. A morte de Saul e Jonatas. A perseguição de Saul terminou tragicamente quando, em uma batalha contra os filisteus, ele e seus filhos, incluindo Jonatas, o melhor amigo de Davi, morreram. A morte de Saul foi um momento doloroso para Davi, que lamentou profundamente. Ele escreveu um cântico de lamento dizendo: "Saul e Jonatas, amados e formosos, não mais estarão entre os vivos." Apesar de todos os desafios e conflitos, Davi sempre demonstrou respeito por Saul, reconhecendo que ele fora o rei ungido por Deus. Agora, sem o inimigo que o perseguia, Davi poderia finalmente reinar. Capítulo 5. Davi se torna rei de Israel após a morte de Saul. Davi foi ungido rei de Judá, a tribo a qual pertencia. No entanto, o rei Saul tinha um filho chamado Isbosete, que foi proclamado rei pelas forças leais à casa de Saul. Isso gerou uma guerra civil, mas com o tempo, Davi foi consolidando seu poder. Quando Isbosete foi assassinado por seus próprios comandantes, Davi foi finalmente reconhecido como rei de todo o Israel. Davi teve um grande sonho: unificar as tribos de Israel e construir uma nação forte. Ele estabeleceu Jerusalém como a capital, uma cidade que mais tarde seria conhecida como a Cidade de Davi. Capítulo 6. O crescimento e os feitos de Davi. Durante seu reinado, Davi conquistou muitas vitórias militares, expandindo as fronteiras de Israel. Seu exército derrotou os filisteus, amonitas e moabitas, e ele estabeleceu Israel como uma grande potência regional. Davi também teve um coração profundo pela adoração a Deus.
ele trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém com grande celebração e danças, porque acreditava que a presença de Deus deveria estar no centro do seu reino. Ele queria construir um templo para Deus, mas o Senhor disse que seria seu filho, Salomão, quem construiria a casa do Senhor. Capítulo 7. O pecado de Davi. Apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, Davi cometeu um grave pecado. Ele viu Batseba, esposa de Urias, um de seus valentes, e a desejou. Davi cometeu adultério com ela, e para esconder seu pecado, mandou Urias para a linha de frente da batalha, onde ele morreu. Quando soube da morte de Urias, Davi casou-se com Batseba. O profeta Natã confrontou Davi sobre seu pecado. Davi se arrependeu profundamente e pediu perdão a Deus, dizendo: pequei contra o Senhor. Como consequência, a criança que ele teve com Batseba morreu, mas Deus perdoou Davi e ele continuou a reinar com a bênção de Deus. Capítulo 8. O legado de Davi. Davi viveu até os 70 anos, após reinar por 40 anos em Israel. Seu filho Salomão assumiu o trono e construiu o templo que Davi havia desejado. Davi é lembrado como o maior rei de Israel e um homem segundo o coração de Deus, apesar de suas falhas e erros. Seus salmos, cheios de emoção, arrependimento, adoração e confiança em Deus, continuam sendo uma parte fundamental da Bíblia. O Novo Testamento também destaca Davi como ancestral direto de Jesus Cristo, cumprindo a promessa de que o Messias viria da linhagem de Davi. A vida de Davi é um testemunho de fé, coragem, arrependimento e a misericórdia de Deus. Conclusão. A vida de Davi é um exemplo de como Deus pode usar uma pessoa simples, como um jovem pastor, para realizar grandes feitos. Sua jornada é repleta de altos e baixos, mas ele nunca perdeu a fé em Deus. Ao longo de sua vida, Davi aprendeu sobre o perdão, a misericórdia e a importância de um coração sincero diante de Deus. Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever e que o amor de Deus esteja com você. Até a próxima.